Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E essa é a segunda parte da aula de Staphylococcus. Então, nessa segunda parte, eu estarei falando sobre outras duas espécies de Staphylococcus, porém são coagulase negativas. Então, essas duas espécies de Staphylococcus são a espécie Epidermidis e a espécie Saprophyticus, que também são bactérias gram-positivas, ou seja, são cocos gram-positivos, são bactérias anaeróbias facultativas e imóveis. Então, começando pelo Staphylococcus epidermidis, essa espécie predomina na pele, assim como nas mucosas de indivíduos normais, e essa predominância está provavelmente relacionada à sua grande capacidade de produzir bacteriocinas. E o que são bacteriocinas? São substâncias que essa espécie produz que são ativas contra outras bactérias também gram-positivas e acredita-se que esse seja o motivo pelo qual essa espécie ela predomina tanto na pele, assim como nas mucosas de indivíduos normais, comparado a outras espécies também de bactérias gram-positivas. Comparado ao Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis é bem menos virulento, ou seja, não é uma bactéria tão patogênica que possui tantos fatores de virulência como o Staphylococcus aureus. Então, quais são os seus fatores de virulência? Então, o Staphylococcus epidermidis, ele produz um tipo de toxina, que é a delta-toxina, que é um tipo de hemolisina. Além disso, também, ela pode produzir duas proteínas com atividade de elastase, né? Ou seja, dois tipos de enzimas que já foram até então identificadas. Só que o seu principal fator de virulência e o mais importante é a capacidade que ela tem de produzir biofilme. Então, o seu principal fator de virulência é o biofilme que ela consegue formar. Então, além de funcionar como um reservatório de nutrientes, uma vez que o biofilme ele é composto por polissacarídeos, ele também dificulta a penetração e a difusão de antimicrobianos, assim como também da ação de células fagocíticas do próprio hospedeiro, como neutrófilos, macrófagos, têm uma maior dificuldade de estar identificando e fagocitando esse microorganismo. Então, raramente essa bactéria ela causa doenças mediadas por toxinas. Quando comparamos, por exemplo, ao Staphylococcus aureus, né, que além de causar infecções piogênicas, também causa quadros de intoxicação. No caso do epidermidis, por mais que essa bactéria produza um tipo de toxina, raramente essa toxina vem a causar algumas complicações aí para os seres humanos. Só que uma vez instalado o biofilme, que é o seu principal fator de virulência, essa bactéria ela se protege no local onde ela está colonizando da ação de antimicrobianos, no caso da ação de antibióticos, caso esse indivíduo, esse paciente, ele venha a fazer o uso de antibiótico, assim como também do próprio sistema imunológico, tornando difícil a sua erradicação. E aí, as primeiras doenças causadas pelo Staphylococcus aureus, que até então foi a partir da identificação, né, do agente causador dessas primeiras doenças, que passou a ser considerado como uma bactéria, né, de interesse médico. Então, essas primeiras doenças causadas pelo epidermidis foram associadas ao uso de dispositivos médicos, né? Estão aí associados ao uso de dispositivos médicos implantados, tais como catéteres e próteses articulares, assim como próteses valvares. Então, no ambiente hospitalar, por exemplo, é muito comum pacientes que teve a necessidade de fazer a implantação de um catéter, assim como após a implantação de uma prótese,
desenvolver um processo infeccioso naquele local e essa infecção, né, ser causada exatamente por essa espécie de estafilococcus que está presente tanto na pele quanto na mucosa desse indivíduo. Então, a contaminação desses materiais, acredita-se que geralmente ocorre no ato da implantação, ou seja, no próprio centro cirúrgico, assim como no próprio ambiente hospitalar, ocorre a contaminação desses materiais biológicos, né, destas próteses, por essa bactéria que está presente na própria pele, assim como nas mucosas do paciente, assim como também dos próprios profissionais de saúde, tá? E o tratamento e controle dessa infecção, dessas complicações, como que é? Então, esse tratamento ele tem se tornado cada vez mais difícil, devido à capacidade dessa bactéria desenvolver resistência a certos antibióticos. E um outro fator também que dificulta o tratamento, assim como o controle desse micro-organismo, está relacionado à sua grande capacidade de produzir biofilme, de formar biofilme. Então, essa estrutura ela dificulta a ação de antibióticos, né? Pois penetram em concentrações muito baixas ou até mesmo concentrações insuficientes para sua ação bactericida. Então, como já citei anteriormente, o biofilme é o seu principal fator de virulência e é o que faz com que esse micro-organismo, essa espécie de Staphylococcus, seja tão difícil de tratar ou até mesmo de controlar esses processos infecciosos. A segunda espécie desse gênero também de interesse médico é a espécie Saprophyticus, que também se trata de um micro-organismo que faz parte, de uma bactéria que faz parte da própria microbiota normal, assim como a pele e outras regiões, como por exemplo a região periuretral, tanto de homens quanto de mulheres. E as principais infecções que são causadas por esse micro-organismo é a uretrite, cistite, pielonefrite, assim como também bacteremia em alguns casos extremos. E um detalhe importante é que essas infecções aqui, elas normalmente acontecem em mulheres, né? Principalmente mulheres jovens que estão sexualmente ativas. Então, depois da Escherichia coli, o Staphylococcus saprophytico é o agente mais comum causador de infecção urinária. Então, a sua patogenicidade, né, essa capacidade de causar infecção urinária, por exemplo, está diretamente relacionada à capacidade desse micro-organismo de se aderir às células do epitélio urinário, assim como a outros tipos de células. E um detalhe importante é que essa espécie possui aí um fator de virulência, que é uma enzima, que é a urease, que outras bactérias também causadoras até então de infecção urinária produzem, como o Proteus mirabilis, porém o Proteus mirabilis é uma espécie de bactéria gram-negativa, porém tem a mesma função. Então essa enzima urease, no caso produzida pelo saprofítico, contribui para a invasão da bactéria no tecido onde esse micro-organismo está colonizando. Então, gente, essa é a segunda parte, né, desse conteúdo de Staphylococcus, em que eu abordei essas outras duas espécies que são bactérias coagulase negativas e também de interesse médico. Eu espero que vocês assistam o primeiro vídeo, assim como assistam o terceiro vídeo desse conteúdo, em que eu vou estar falando sobre os testes microbiológicos, né, testes que são utilizados para a identificação de cada um desses micro-organismos. Até breve!